Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Doni Cortelete Stingel, aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos sobre a obra Os Trabalhadores do Mar, de Victor Hugo. Habitualmente nós começamos os vídeos aqui falando um pouquinho sobre o autor, mas nós já tivemos oportunidade de comentar um pouco sobre a vida do Victor Hugo no vídeo sobre o livro O Último Dia de um Condenado. Vou deixar aqui nos cards, bem como aqui no box de informações, junto aos trechos selecionados do próprio Os Trabalhadores do Mar e de todos os livros que eu citar aqui. Recomendo bastante porque há várias pepitas de ouro lá. É interessante que aqui no prólogo do livro Os Trabalhadores do Mar, o Victor Hugo ele fala que existem, vamos dizer assim, três grandes questões, três grandes disputas, três grandes assuntos que, vamos dizer assim, estão presentes na vida do homem, né? A sua luta contra a religião, a sua luta contra a sociedade e a sua luta contra a natureza. Tem gente passando aqui pendurada em fio aqui, vocês devem estar vendo. São coisas que o homem tem necessidade, vamos dizer assim, de ter um tipo de relação, tem algum tipo de, vamos dizer assim, de vínculo, tem algum tipo de demanda, mas também é um tipo de problema. Ele acabou abordando nos três livros dele, que foi o Corcunda de Notre Dame, os problemas com a religião, no vídeo Os Miseráveis, os problemas com a sociedade, e no vídeo Os Trabalhadores do Mar, os problemas com a natureza. Porém, nesse livro aqui, a gente vai ter presente essas três questões, né? Não só propriamente contra a natureza, a despeito de este ser o seu principal assunto. Uma coisa também muito interessante de destacar quando for falar sobre esse livro é que ele se passa na ilha de Guernesey, que fica localizada no Canal da Mancha. Essa ilha de Guernesey é bem pequena e é um território inglês, mas que fica mais próximo à França. Inclusive ele foi francês, foi inglês, lá com as guerras deles lá, o território passou para uma nação, depois para outra, ao fim e ao cabo permaneceu inglês. Então o próprio Victor Hugo, quando ele teve um problema político lá com o Luiz Bonaparte, né, com o ditador Luiz Bonaparte, que foi sobrinho do famosíssimo Napoleão Bonaparte, e que o Victor Hugo teve problemas vários e teve a necessidade de se exilar na ilha de Guernesey. Aliás, o livro, talvez fundador da ciência política moderna, seja O 18 de Brumário, de Luiz Bonaparte, de Karl Marx, que é justamente analisando a ascensão ao poder do Luiz Bonaparte, que tantos problemas trouxe para o próprio Victor Hugo. E ele começa tratando justamente de uma família que acabou, vamos dizer assim, sendo expelida, sendo, vamos dizer, regurgitada, feito um bólido, sabe, por conta de uma revolução, e não diz detalhe qual foi a revolução que aconteceu, mas o fato é que chegou uma mãe de família junto com o filho, só os dois, vamos dizer assim, um pouquinho abandonados, e chegaram lá na ilha de Guernesey, e geraram, vamos dizer assim, uma enorme desconfiança das pessoas que viviam na região. Por qual razão? Em primeiro lugar, porque eles eram muito tradicionalistas, muito conservadores, muito supersticiosos, então não gostavam de gente nova, esse pessoal que chegou aí, vinculado à revolução e tal, o que eles vieram fazer aqui, então já tinha essa desconfiança. O segundo aspecto era porque essa família, quando chegou, não era uma família propriamente de posses, que podia escolher onde viver e tal, comprar uma casa cara e tal. Então eles encontraram uma residência que era digna, que era bem feita, mas que na região ela era considerada mal assombrada. O que para aqueles que estavam ali comprando, né, eles não sabiam disso, não acreditavam em fantasmas, nunca tiveram nenhum tipo de problema por conta disso, mas o pessoal da região ficou meio assustado. Não, como é que eles vão viver ali, né, numa casa mal assombrada e tal? E, como se não bastasse, eles eram pessoas, vamos dizer assim, um pouquinho mais racionalistas, dava-se a entender que ateus não iam à igreja, gostavam de ler, tinham livros na casa, e isso também gerava uma enorme recalcitrância lá das pessoas, quem é esse pessoal aí e tal. Então eles tinham desconfiança, e é interessante que os anos foram passando e aquela desconfiança não diminuiu, né? A mãe do Gilliatt, que é o personagem principal desse livro, era considerada uma espécie de feiticeira, e ele, quando cresceu, sei lá, uma espécie de bruxo, de mago, de uma pessoa que se tivesse pacto com um demônio. Ele foi crescendo. O Gilliatt era uma pessoa, vamos dizer assim, boa, que tentava ajudar o próximo e tal, mas cada ação que ele tomava para auxiliar a outrem era mal visto pela comunidade. Quanto mais ele auxiliava, mais ele era mal visto, porque eles pensavam assim: ah não, se esse Gilliatt está conseguindo ajudar as pessoas, se ele está conseguindo fazer isso, é porque ele tem um pacto com o demônio. Não é possível que, se fosse uma pessoa normal, não estaria fazendo esse tipo de boa ação. Ou seja, quanto mais positivo e altruísta ele era, mais mal avaliado o Gilliatt era pela comunidade. Então, assim, é uma coisa meio contraditória, né? Bem até irônica. Inclusive, esse livro, estou relendo os livros de ficção favoritos que eu tive a oportunidade de ler antes da criação do blog, que data lá do longínquo 2007. Quando eu criei o blog, era a lista de livros, porque a ideia era só ter uma lista com os livros favoritos ali, não só os favoritos, perdão, com a opinião sobre todos os livros que eu li. Então, se era bom, se era ruim, se era regular, os favoritos e tal. Beleza. Só que eu pensei, pô, isso aí era pouco, né, e tal. E eu tinha lido Os Trabalhadores do Mar e me impactou particularmente a parte em que decifrava por que o Gilliatt era malquisto na comunidade. E eu achei aquela, sabe, um trecho assim estupendo, assim, sabe, uma coisa assim maravilhosa, muito deliciosa a leitura, a ironia do Victor Hugo, e ao descrever, né, vamos dizer assim, todo esse conservadorismo que havia na população e tal, de ficar observando o Gilliatt, que só queria o bem, era uma pessoa normal, uma pessoa do bem, assim, e ele ainda assim era mal visto. Foi uma passagem assim que eu achei
esplendorosa, e ela acabou contribuindo muito para que eu não me ativesse à lista em si, mas sim que eu selecionasse alguns trechos das obras, né, horas mais bonitos, horas mais importantes, se foram livros de ficção ou não ficção. Então os livros Trabalhadores do Mar têm, vamos dizer assim, um vínculo muito intrínseco com a cara que o blog Lista de Livros tem até hoje. E eu aproveito o ensejo para pedir, se você puder e quiser, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, isso é muito importante para a propagação do Lista de Livros. Deixa de fazer não, gente, que nos ajuda pra caramba. Pois bem, então o Gilliatt era esse personagem que vivia de maneira um tanto quanto solitária, ele foi envelhecendo, a mãe dele acabou falecendo por idade, e ele ficava meio sozinho porque ele era, sabe, meio mal visto ali pelo pessoal, assim, porque tinha todo esse conservadorismo, assim, religioso, toda essa superstição que dominava a comunidade de Guernsey. Destacando, né, que esse livro se passa mais ou menos nas primeiras décadas do século XIX, ou seja, bastante tempo atrás, né, mais de 200 anos atrás. O Victor Hugo, ele também destaca de maneira bem pormenorizada outros personagens aqui, que são o Mesle Thierry e a sobrinha dele, uma sobrinha filha, né, porque os irmãos dele acabaram falecendo, ele acabou adotando-a. E o nome dessa sobrinha dele era Déruchette. E essa Déruchette foi criada pelo seu tio para ser uma espécie assim de boneca de porcelana. Sabe, aquela dondoca, aquela princesinha que não mexia a mão em nada, toda bonitinha, toda, sabe, vaidosa, dava-se tudo para ela para deixar como se fosse assim, uma flor, aquela flor bela, sabe, aquela coisa que deveria ser muito bem cuidada, que não deveria estar ali com a mão na labuta, com a mão na massa, como se fosse uma nobre, vamos dizer assim, né? E o tio dela, esse Mesle Thierry, também foi um personagem meio que mal avaliado ali na comunidade, porque ele também foi uma espécie de inovador. Ele trouxe pela primeira vez ali um barco a vapor. E como é uma ilha, né, uma ilha que tem necessidade enorme de transporte de produtos, ora para a Inglaterra, ora para a França, estava ali no meio do Canal da Mancha, uma ilha pequena, então que tinha que estar ali a todo momento transportando produtos para um lado, para o outro. Então, assim, é uma ilha que estava ali no meio vamos dizer assim, da avalanche, da movimentação e tal, e ficar dependente só de barco a vela é um atraso de vida, né? Então, quando ele chegou com esse barco a vapor, houve toda essa recalcitrância também lá no local. Ah, não, mas sempre foi feito a vapor. Ah, isso deve ser coisa do demônio, isso não deve ser coisa de Deus, e não sei o quê. Toda essa superstição tola, todo esse conservadorismo, sabe? E ele nem aí. Esse Mesle Thierry também não, sabe, ignorava, né, cagava para essas falas assim. Ele também não era muito homem de religião, não era um cara mais racionalista, assim. E ele seguiu com a vida dele, e as pessoas tinham uma resistência à utilização daquele novo equipamento, mas acabaram tendo que ceder. Porque, ao fim e ao cabo, trazia mais regularidade, trazia mais segurança, os produtos eram levados com mais rapidez. Então, se você ia transportar o gado, se você ia transportar alimentos, quer dizer, eles eram transportados de maneira mais segura, você tinha uma regularidade, porque você não ficava dependendo tanto da questão climática, quanto quem navegava a vela. Promoveu propriamente o desenvolvimento de Guernsey, né? Ajudou pra caramba. Entretanto, há uma coisa curiosa a destacar. É que nesse período histórico já havia dado início àquele período que o revolucionário alemão Friedrich Engels alcunhou como Revolução Industrial. Esse processo evolutivo, né, que a indústria foi tomando, toda uma maquinaria, toda uma modernidade, todo um desenvolvimento tecnológico que, vamos dizer assim, promoveu mais e mais e mais produtos cada vez mais bem elaborados, cada vez mais bem produzidos, cada vez mais mecanizados. Entretanto, ainda era, vamos dizer assim, o início desse processo, né? Ele era um pouco incipiente, de modo que esse navio a vapor, essa Durande, ela foi fabricada de uma forma que ela, vamos dizer assim, ela era um pouquinho customizada, como dizem, né? Ou seja, não havia um padrão de fabricação, não havia aquela linha de montagem como depois veio a se tornar comum com o Fordismo, ou seja, que todos os produtos fabricados da mesma forma, você pega o primeiro da linha de montagem, o último, do meio, eles são todos iguais. Não era assim. Ele tinha um quê, sabe, de manual, um quê, sabe, de artesanal ainda, não era aquele rigor padronizado da indústria. Então, essa Durande existiam outros dois iguais a ela que já haviam naquele tempo histórico, né, de acordo com o que o livro descreve aqui, por outros motivos, eles haviam deixado de funcionar. Então a Durande era a última da sua espécie, vamos dizer assim. E esse Mesle Thierry, ele acabou crescendo, se tornando uma pessoa abastada, até relativamente próspera, assim, justamente por conta dessa embarcação. Ele foi propriamente um navegador por muito tempo, era um cara muito experiente, mas naquele momento só navegavam com o navio dele. Ele já havia meio que aposentado da função de navegador, ficava ali como um armador, né? E ele tinha essas duas grandes paixões na vida dele, que era a sua sobrinha, a Déruchette, e a Durande, né? Até no livro descreve de maneira bem curiosa. Às vezes ele ia dormir, em um quarto estava a Déruchette, no outro lado ali, ancorado ali no pier, estava a Durande. E alguns eventos vão acabar aproximando, né, esses personagens aqui descritos. Esse Gilliatt, ele era um personagem solitário, né, um personagem meio acabrunhado e tal, porque não era bem visto pela comunidade, como eu destaquei. E em certo momento, a Déruchette estava andando, prosaicamente, assim, um pouco alguns passos adiante dele. Ela pegou um graveto assim e foi lá escrever uma coisa na neve. E quando o Gilliatt passou, ele viu que o que ela havia escrito era o nome dele. E essa atitude um pouco singela, um pouco carinhosa que ela teve, vamos dizer assim, naquele
coração abandonado, naquele coração solitário, sabe, naquele coração ermo, acabou gerando consequências cataclísmicas, né? Porque de fato ele se apaixonou arrebatadoramente por ela, né? E aqui nós estamos na época do romantismo, né? Então as paixões eram fanáticas, paixões muito dramáticas, até com fins muitas vezes mórbidos, né? Como por exemplo no livro Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe, que eu deixo os trechos selecionados aqui embaixo também. Então assim, é um período, vamos dizer assim, um pouco exagerado, e ele fica naquela paixão assim arrebatadora, e que a gente consegue compreender um pouco sendo uma alma tão abandonada, uma alma tão solitária, e que teve ali justamente daquela menina que é mais bonita, que é mais delicada, que é mais bem arrumadinha, um gesto, vamos dizer assim, carinhoso, sabe, despretensioso, que sem que ele tivesse pedido nada, sem que ele tivesse feito nada por ela, ela já foi e agiu por ele, deu aquele recado carinhoso, mas para isso já, vamos dizer assim, foi uma espécie de cataclisma, né? Isso já revolveu ali a alma do Gilles, até que ele virou um vulcão, né? Expelindo do magma para a lava, aquilo ali era o amor dele pela Déruchette, até um amor meio despropositado, vamos dizer assim, um pouco desarrazoado, porque a única atitude que a Déruchette tomou foi isso, escrever o nome dele na neve. Mas isso já bastou, reitero, né, por conta de ser uma alma bastante solitária. E a vida vai seguindo, Gilles tenta ali de alguma maneira entrar em alta conta ali pela Déruchette, mas não consegue, né, são classes sociais distintas, ele não tem um acesso fácil a ela, então fica por isso mesmo, né, a coisa não vai fluindo. Entretanto, acontece um problema muito grave com a Durande, né, com a embarcação. Enfim, não vou detalhar aqui o porquê para o leitor ter essa surpresa no meio do livro, mas o fato é que ocorre um problema gravíssimo. No meio daquela navegação que era perigosa, que passava por muitas pedras, muitos escolhos, a Durande ela acaba ficando travada entre dois grandes pedaços de pedra, entre dois grandes escolhos. Um local de difícil navegação, em que acabou que, por uma série de circunstâncias, a embarcação acabou ficando travada ali. E ela ficou travada e meio que, vamos dizer assim, no alto, porque a maré estava muito alta nesse momento, e muito alta ela travou no meio desses dois escolhos e ficou lá, presa, já danificada, mas travada ali no meio, pendurada ali no meio, e o mar muito revolto embaixo. E aí foi uma tragédia para a vida do Maurice Thierry, porque ele era daquele tipo de personagem que, vamos dizer assim, pela força das circunstâncias, né, ele tinha todos os ovos em uma cesta só, ou seja, ele dependia enormemente da Durande, só tinha Durande como grande fonte de patrimônio, e infelizmente ela acabou, né, ficando presa ali, ou seja, afundaria irremediavelmente. As pessoas observaram que não tinha como ela ser retirada de lá, e aí no meio dessa problemática toda, e ele pensando assim com um pensamento meio delirante, acho que é ele, não é nem a própria sobrinha, acho que é ele mesmo, ele promete, ó, se alguém conseguir retirar o motor dela, que é a maquinaria dela, né, que o motor é a parte mais importante, ele vai se casar com a minha sobrinha. Por quê? Porque o motor é aquela parte, como eu destaquei aqui no início do vídeo, que era mais específica, que era mais difícil de fazer, que não se fabricava mais, porque, reitero, não era uma linha de montagem, e o casco ao redor, a parte mais de madeira, aquela parte mais comum, isso podia ser feito depois. É como se o desejo dele fosse de retirar o coração, né? Ou o coração e o cérebro da embarcação, que aí o resto ali depois dava para fazer. Era um custo, mas não era algo, vamos dizer assim, tão difícil. E o Gilliatt, que era um cara ativo, sabe, um cara esperto, um cara malandreado, assim, um cara que tinha experiência, um cascudo, vamos dizer assim, ele, quando escuta aquela informação, ele, né, é agora. Como disse um certo narrador uma vez aí, né, agora eu se consagro, né? E aí ele falou, não, então eu vou lá e vou resgatar o motor lá da Durande. E aí ele parte para essa missão, é uma missão muito louca, assim, porque ninguém vai, inclusive, porque é uma missão tida como suicida, impossível de ser realizada. Ele está no meio do nada, assim, só com aqueles escolhos marinhos, aquelas ondas. Ele tem que ir com uma embarcação para alcançá-la. Ele vai com uma embarcação pequenininha, chamada Pança, e ele vai lá tentar salvar. E é, assim, um feito ciclópico, sabe? Um feito, vamos dizer assim, dos mais difíceis que você possa imaginar. E aí você entra bem esse fato de ser uma efetiva luta do homem contra a natureza. E esse é um aspecto muito peculiar. Até no livro que eu estou escrevendo, apesar de ser outro assunto bem diferente, eu trato em várias e várias páginas sobre essa questão. Porque, como bem diz o Marx e o Engels na ideologia alemã, o que dissocia os seres humanos dos animais é o fato de que o ser humano produz a sua própria condição de existência. Enquanto os animais seguem apenas os instintos, o homem, vamos dizer assim, conseguiu certa autonomia em relação à natureza. Então ele planta, ele colhe, ele não é só um caçador-coletor, né? Ele domina a natureza, ele constrói a sua casa, uma diferente da outra, ele constrói a sua roupa, são diferentes uma das outras. Ele não apenas segue o instinto como os animais fazem. E essa relação com a natureza é que vem determinando a existência humana desde os tempos primórdios. Só que hoje em dia, na medida em que a gente vive vamos dizer assim, uma sociedade muito urbanizada, em que os trabalhos são muito específicos, a gente acaba se distanciando, né? Então tem gente, por exemplo, que come carne a vida inteira, mas se vê um animal
animal sendo morto, aquilo traumatiza, né? As pessoas se alimentam, né, o tempo todo de verduras, de frutas, legumes, carnes, mas não tem nem noção de como aquilo é feito. Ou seja, tudo é muito específico, né? Tudo é muito padronizado. As pessoas têm as suas ocupações, muitas vezes em ambientes urbanos, e acabam, vamos dizer assim, como que esquecendo, né, e negligenciando propriamente a natureza e esse intercâmbio que o ser humano depende para que exista o seu vestuário, que exista a sua moradia, que exista todas essas coisas que estão ao nosso redor. Parece que a gente só lembra da natureza quando vê alguma desgraça que o agronegócio está fazendo, né, destruindo o Pantanal, destruindo a Amazônia, ou quando tem esses grandes eventos climáticos oriundos da própria ação irracional do homem, né, baseada nos primórdios irracionais do capital, né, ou seja, com tanta destruição, com tanta voragem, com tanta sanha destrutiva em cima da natureza, é evidente que geraria esse caos e aí as consequências estão vindo, né, à torta e à direita, né, grandes nevascas, grandes enchentes, grandes secas, grandes ondas de calor, ou seja, eventos climáticos extremos o tempo todo que estão, vamos dizer assim, dificultando a vida do ser humano na Terra, né, destruindo famílias, destruindo patrimônio de muita gente por conta da própria ação irracional do capital. Mas o fato é, e aqui esse livro vai lembrar bem, que não é só isso, né? O intercâmbio, a relação existente entre homem e natureza, ela é de muito tempo e é uma relação relativamente tensa, né? O ser humano tem relativo domínio sobre a natureza, mas ela também se vinga quando ele não tem, vamos dizer, uma ação que tenha a mínima coerência, né? Nós tratamos um pouquinho sobre isso aqui no vídeo sobre o livro Dialética da Natureza, do Friedrich Engels. Vou deixar aqui nos cards e no box de informações. Esses são os grandes marcos, assim, do livro, né? E é um livro, assim, com uma profundidade psicológica, com uma capacidade analítica, as coisas que o Victor Hugo vai descrevendo, quando ele descreve o espaço, quando ele descreve o vento, quando ele descreve animais marinhos como um grande polvo. Olha, cada descrição que ele faz assim, é de uma perspicácia, uma sabedoria, um discernimento, uma clareza, uma profundidade. Olha, esse é um dos melhores livros que eu tive a oportunidade de ler na vida. E é interessante porque do Victor Hugo, talvez o mais famoso seja Os Miseráveis, um pouquinho abaixo ali, o Corcunda de Notre Dame, e esse talvez seja o terceiro. Eu não tive a oportunidade ainda de ler o Corcunda de Notre Dame, mas eu acho esse aqui muito melhor que Os Miseráveis. Mas muito, muito mesmo. Tem gente que prefere Os Miseráveis, mas eu me toquei muito mais com esse aqui. A complexidade emocional na escrita, sabe? A forma como ele aborda os sentimentos do amor, do afeto, do isolamento, da rejeição. Olha, é muito, muito bonito mesmo. E o final desse livro aqui é uma coisa assim mais catártica, assim, mais dramática, mais assim esplendorosa que você possa imaginar. É um dos finais mais impactantes da história da literatura mundial. O Victor Hugo tem uma capacidade assim de criar imagens vívidas, sabe, de despertar emoções intensas nas pessoas que estão lendo. E existe uma coisa que eu acho que contribui muito para o livro também, é porque quando o Victor Hugo o descreve, é como se ele estivesse ali no final do século XIX e ele escreve a respeito do início do século XIX. Então, a todo momento ele está escrevendo naquele tempo, naquela época, em Guernsey, nesse momento. Ou seja, quando ele faz isso, ele faz um livro de história, vamos dizer assim, nós ficamos muito mais próximos, porque ele poderia escrever esse livro hoje, porque ele está fazendo um livro de história. Então, assim, quando a gente lê um livro que, vamos dizer assim, é do tempo corrente do autor, o livro do Victor Hugo, quase que sem querer, ele já seria um livro de história, já que ele é um autor do século XIX. Mas nesse caso aqui a gente consegue se aproximar muito mais dele. Por quê? Porque ele também está fazendo um livro de história. A gente fica a todo momento sentindo, sabe, a Guernsey, a gente sente a ilha, a gente sente o mar, a gente sente as descrições que ele faz, são tão próximas, são tão verazes, são tão intensas, que a gente parece estar naquele local, entendeu? Só falta a gente sentir lá os tormentos climáticos, aqueles tormentos que o Gilliatt está passando para tentar levar ao cabo a sua grande empreitada, né? E para ter, por conseguinte, como recompensa, o amor da Déruchette. É preciso destacar que há outros livros que tratam, vamos dizer assim, do mar, dessas aventuras e tal. Eu me lembro bem do Moby Dick, do Herman Melville. Eu deixo 3 selecionados dessa obra aqui no box de informações também. Mas eu particularmente achei isso aqui muito, mas muito superior, mas muito mesmo. A história daquela baleia vingativa, né? Porque quando os pesqueiros atacavam as baleias, eventualmente elas atacavam os barcos, retaliando, mas eventualmente se perdiam, se confundiam, ficavam todo doidos. Então, mesmo quando atacavam uma vez um pesqueiro, depois ela parava, né? Ela não conseguia ir até as últimas consequências, feito um bisão quando está enfrentando o leão, que ele vai ali tentando, o macho alfa ali vai com tudo ali atrás do leão para tentar se defender e tal. As baleias não, elas se perdiam. E havia uma baleia, né? Que é a Moby Dick, não, que essa era vingativa. Essa parecia uma inteligência e atacava os pesqueiros e conseguia afundá-los. Esse livro aqui, Os Trabalhadores do Mar, não, já tem uma história bem diferente e para mim muito, mas muito melhor. Eu comentei aqui no canal em alguns vídeos, por exemplo no vídeo da trilogia Fundação, que era um livro rápido, um livro que conseguia assim acelerar, que dá certo dinamismo, mas era um pouquinho tênue, sabe, um pouquinho, sabe, espaçado, assim, uma coisa um pouquinho fútil, frágil, sabe, não era um livro tão reflexivo, tão bem escrito. Já em livros como O Ano da Morte de Ricardo Reis, do José Saramago, ou O Leopardo do Lampedusa,
acontece o inverso, ou seja, até são boas histórias, mas eventualmente elas ficam, vamos dizer assim, um pouquinho lentas, sabe, um pouquinho paquidérmicas e tal, é como se fossem aqueles clássicos que não avançam com a história propriamente, né? E eventualmente você consegue aquele meio termo. Eu destaquei aqui, por exemplo, o Memórias de Adriano, né, da Margarete Yourcenar, né, que é um livro que conseguiu ali, ele é tanto dinâmico quanto também é sábio. Isso não é comum, sabe, muito, muito raro. O livro Memórias de Adriano é um livro muito belo, reitero que está aqui nos cards e aqui no box de informações também, todos os livros que eu citar, mas esse livro aqui, Os Trabalhadores do Mar, ele conseguiu fazer isso de maneira, assim, esplendorosa, sabe, eu não tenho nem palavras. É um livro muito, mas muito bonito, muito sensível. Eu gostei demais da leitura e no caso agora da releitura, né? É interessante que eu lendo, já sabendo do final, falei, meu Deus do céu, é isso que vai acontecer, é isso que vai acontecer. E ainda assim, sabendo do que iria acontecer, ainda assim me impactou. É um livro realmente impressionante, é um dos livros assim favoritos da minha vida e que eu recomendo demais. Mas naturalmente, essa foi apenas a minha singela opinião e eu gostaria de saber a sua. Você conhece o livro Os Trabalhadores do Mar? Conhece algum outro livro do Victor Hugo? Comente à vontade aqui embaixo. É isso, um forte abraço, um beijo no coração e até a próxima. Tchau, valeu!